Incêndios florestais provocam mortes e deixam centenas de feridos. Os Estados Unidos abatem o balão chinês que acusavam de espionagem. O Al Hilal, da Arábia Saudita, vai ser o adversário do Flamengo na semifinal do Mundial de Clubes no Marrocos. O Jornal Nacional começa agora. Garimpeiros estão tentando deixar a reserva Yanomami em Roraima, depois que a FAB passou a controlar o espaço aéreo para reprimir o garimpo ilegal. A ministra dos Povos Indígenas está na região, acompanhando o socorro aos Yanomami. São cerca de 20 mil garimpeiros dentro da maior reserva indígena do Brasil. Nos últimos 4 anos, o garimpo ilegal cresceu mais de 300% na terra Yanomami. E é apontado como uma das principais causas da crise humanitária. Agora, os garimpeiros querem fugir, seja caminhando à noite no meio da floresta, ou em embarcações que cruzam os rios contaminados pelo mercúrio. Não há ainda registro de fuga pelo ar, porque o espaço aéreo da reserva Yanomami é monitorado pela Força Aérea. Segundo a polícia, o motivo da fuga dos garimpeiros é a grande operação para expulsá-los definitivamente da terra Yanomami, anunciada para ocorrer nos próximos dias. A reserva será ocupada pelas Forças Armadas, Força Nacional e Polícia Federal. Essa semana, uma missão do Ministério da Defesa vai à região, mapear a atuação do garimpo ilegal, a poluição dos rios para apresentar ações de curto, médio e longo prazo. A operação faz parte do grupo de trabalho criado pelo governo federal para planejar políticas de combate ao garimpo ilegal que devem ser apresentadas em 60 dias. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, chegou hoje a Boa Vista e foi à casa de atendimento ao indígena para verificar como está o atendimento aos Yanomami. Ela falou também sobre a fuga dos garimpeiros. Temos essa informação já, que muitos garimpeiros estão saindo, mas é bom que saia mesmo, né? Porque assim a gente até diminui a operação que precisa ser feita para retirar 20 mil garimpeiros, demora aí um tempinho, né? Então, se eles começam já a sair, né, acho que estão corretos, porque o chamado que nós estamos fazendo é para isso mesmo, né? Se eles saem sem precisar dessa força de segurança, dessa força policial, então melhor para todo mundo. A ministra anunciou que vai reestruturar a base aérea de Surucucu para receber aviões de grande porte no território Yanomami e que vai instalar um hospital de campanha para atender os indígenas. Também vão ser construídos poços artesianos e cisternas para captar água da chuva e vão implantar um sistema de comunicação dentro das aldeias. Helicópteros seguem com o trabalho de resgate dos Yanomami, que estão muito doentes nas aldeias, para o polo central de Surucucu, onde há um posto médico. A viagem leva cerca de 1 hora. Nessas imagens gravadas hoje, os doentes, com sinais claros de desnutrição, descem um a um. Mulheres e crianças que são recebidas pela equipe médica. A última a descer é esta Yanomami. No colo, ela segura o bebê. Nas costas, carrega o filho mais velho. A solidariedade ao povo Yanomami também alcança os animais de estimação que moram na reserva. Em parceria com o Distrito de Saúde Especial Indígena, o grupo é formado por veterinários voluntários de todo o país e está na terra Yanomami há cerca de 15 dias. Os animais aqui se encontram praticamente todos desnutridos, alguns com problemas de pele, problemas oculares, atungíase, que é um problema geral aqui na região. Então, o nosso atendimento está sendo focado em tentar suprir essa necessidade básica. O grupo acompanhou de perto a crise humanitária vivida pelos Yanomami. Numa entrega de cestas básicas, um saco com farinha rasgou. Famintos, os indígenas pegaram a comida do chão. Tamanho é o desespero da fome. Na mesma comunidade, na semana passada, o grupo resgatou este bebê de 7 meses. Muito doente, ele foi transferido de helicóptero para um hospital. Gente, ele tem quase 7 meses, totalmente desnutrido. Ele não tem mãe, tem a mãe adotiva e a comida para ele é muito escassa. Vai com Deus. O bebê foi para Casai. Ontem,
A Carla o visitou. Ele se recupera bem. Um projeto inovador de tratamento de água está dando apoio ao enfrentamento da crise na reserva indígena Yanomami, em Roraima. São 7 horas de viagem até chegar às aldeias isoladas, onde os Yanomamis precisam de alimentos e remédios com urgência. Um dos maiores desafios neste momento é garantir água potável para os indígenas. E é aí que entra uma tecnologia simples, desenvolvida pela startup Água Camelo, criada por jovens do Rio de Janeiro, que o Jornal Nacional mostrou em setembro de 2021. Uma mochila com capacidade de armazenar e filtrar até 15 litros de água por vez. Com o apoio da FUNAI e da Central Única das Favelas, as mochilas estão chegando onde a água poluída causa diarreia, vômitos e verminoses. Você não consegue tratar a malária, a desnutrição, a fome se não tem água limpa para beber, para cozinhar, para dar remédio. Por isso a gente capacitou os agentes da FUNAI para levar esses equipamentos até as terras indígenas para serem aplicados em águas de igarapé mais alto ou em águas de poço artesiano, que tenham sim a contaminação microbiológica, que gera essas questões de verminoses e bactérias. 50 kits como esse foram distribuídos nos últimos dias por 30 aldeias Yanomami, beneficiando com água tratada mais de 1.000 indígenas. O problema é que isso não atende à demanda por água potável na região. A FUNAI pede mais ajuda. E o desafio agora, para os próximos dias, é instalar mini estações de tratamento de água com a ajuda desse equipamento. O filtro é capaz de tratar 1.000 litros de água por hora. Já foi instalado com sucesso em aldeias no Acre. E a gente já está voltando nos próximos dias para Roraima para instalar em 2 dos 32 polos estratégicos da FUNAI dentro do território Yanomami. A gente também trabalha para expandir esse impacto para outras regiões, não só dentro do território Yanomami. Quando a gente faz o teste, que a gente pega o filtro, coloca uma água super suja, passa pelo filtro e serve um copo de água translúcido, é o momento que eles ficam, nossa, agora a gente tem uma solução que faz sentido para a nossa realidade. Com a ajuda de empresas, a startup já distribuiu mais de 1.000 mochilas com filtros em 10 estados brasileiros, sempre em lugares onde a falta de água limpa provoca doenças e mortes. Os 3 amigos que criaram o projeto têm a mesma idade, 25 anos. São jovens incomodados de viver no país do mundo com a maior quantidade de água doce, onde 35 milhões de pessoas não têm acesso regular à água potável, inclusive os Yanomamis. Assim, o cenário mais crítico que a gente já viu, com certeza, sabe, de violência, de doenças, de fome, de falta de acesso a todas as questões básicas, sabe? Então é um sentimento de estar dentro de um grande movimento em prol de pessoas que são tão importantes e no momento eles estão sendo atacados e eles precisam ser protegidos, né, ajudados, fortalecidos. Sem dúvida. As ameaças ao povo Yanomami estão ganhando atenção em todo o mundo. Junto a uma das maiores esculturas do mundo, num dos mais modernos espaços culturais de Nova York, a ancestralidade de um povo rompe fronteiras. Estas imagens são resultado do encontro de uma fotógrafa suíça com indígenas da Amazônia. Cláudia Andujá visitou as aldeias Yanomami pela primeira vez em 1970 e viu sua própria história refletida na daquele povo. Os meus parentes todos, com a exceção da minha mãe, morreram num campo de concentração. A família judia foi vítima do Holocausto na Segunda Guerra Mundial. Os Yanomami se tornaram uma missão. Um povo que eu quero que continuem a viver e não morrem como morreram. Aproximaram de novo das aldeias e diz: estamos sofrendo muito. Desenhos dela, pinturas e vídeos de outros artistas Yanomami também ilustram a relação indígena com a floresta. A exposição já estava planejada, mas neste momento ganhou ainda mais destaque. O xamã e líder indígena Davi Copenaua sabe a força dessas imagens. Há mais de 30 anos elas se espalharam pelo mundo e ajudaram no movimento pela demarcação das terras Yanomami, que aconteceu em 1992. Na época, o xamã veio a Nova York pedir apoio, depois de receber um prêmio do Programa da ONU para o Meio Ambiente. É o mesmo problema que voltou
na terra Yanomami. Então é por isso que eu estou aqui, para falar outra vez. A nova denúncia chamou a atenção da comunidade acadêmica da Universidade de Princeton, uma das mais reconhecidas dos Estados Unidos. O antropólogo e pesquisador Agustín Fuentes diz que hoje há muitas crises, como a da floresta e a do clima, e que os Yanomami podem nos ajudar a enfrentá-las se aprendermos a trabalhar juntos. Eu estou pedindo a proteção, a vida, a cultura e continuar morando na nossa terra-mãe. Para não acabar meu povo, tem que cuidar. No sudoeste do Pará, a Polícia Federal e o IBAMA fizeram uma operação de combate ao garimpo ilegal nas terras indígenas Ituna, Itatá e Arará da Volta Grande do Xingu. Os agentes destruíram máquinas e equipamentos usados pelos garimpeiros. Ninguém foi preso. No Sudão do Sul, um país africano devastado por conflitos, o Papa Francisco pediu paz. Francisco apelou aos dirigentes políticos que retomem as negociações de forma séria. O Papa se encontrou com crianças e mulheres deslocadas pela guerra civil, que começou em 2014. Atualmente, mais de 30 mil pessoas vivem em campos de refugiados. Países ocidentais prometeram mais ajuda militar à Ucrânia na guerra contra a Rússia. Os Estados Unidos anunciaram um novo pacote de armas de mais de 2 bilhões de dólares, incluindo mísseis de longa distância, capazes de atingir alvos a 150 quilômetros. E Portugal se juntou à lista de 12 nações que estão enviando tanques de fabricação alemã. A Força Aérea dos Estados Unidos abateu o balão chinês que sobrevoava o país. A suspeita era de espionagem. O balão, que tinha o tamanho de 3 ônibus, foi derrubado por jatos da Força Aérea por volta de 2h30 da tarde, no horário local, e caiu no Oceano Atlântico, ainda em águas americanas. Os militares estão recolhendo os destroços. O objetivo é descobrir o que exatamente o balão chinês estava fazendo ao cruzar o território americano nos últimos dias. Pouco antes da operação, a FAA, Agência de Aviação Civil Americana, fechou temporariamente o espaço aéreo do leste do país, na região das Carolinas do Norte e do Sul, e avisou que os militares poderiam até derrubar aviões que passassem por ali. Além disso, proibiu pousos e decolagens em 3 aeroportos perto do mar: Charleston e Myrtle Beach, na Carolina do Sul, e Wilmington, na Carolina do Norte. A FAA informou apenas que as medidas eram para dar apoio a uma operação de segurança nacional do Pentágono. Em outras palavras, era uma preparação para derrubar o que os americanos afirmavam ser um balão espião chinês. O artefato estava muito acima da rota dos aviões a 20 mil metros de altura. Ontem, o presidente americano Joe Biden tinha sido contra derrubar o suposto espião, porque a queda em terra poderia provocar um desastre. Hoje cedo, questionado por jornalistas, disse apenas: "Vamos cuidar dele". Mais tarde, o presidente revelou que já havia autorizado a operação desde quarta-feira e que o Pentágono avaliou que o melhor momento para agir era quando o balão estivesse sobre o mar. Eles foram bem-sucedidos e quero elogiar nossos pilotos que fizeram isso, disse Biden. Esse tipo de balão pode ter vários tipos de sistemas acoplados à sua base, desde transmissão de áudio e vídeo até detecção de ondas eletromagnéticas. A presença do balão fez com que o secretário de Estado americano Antony Blinken adiasse uma viagem que faria ontem a Pequim. A China informou que o ministro das Relações Exteriores conversou por telefone com Blinken ontem. Ele disse ao americano que a China respeita as leis internacionais e não vai aceitar o que chamou de conjecturas sem base. A China sustenta a versão que o balão era de uso civil, de pesquisa meteorológica e que saiu muito da rota por acidente. Mas os americanos garantem ter indícios de que o balão estava sendo controlado, o que enfraquece essa versão. Enquanto isso, os americanos detectaram um segundo balão, dessa vez sobrevoando a América Latina, mas não informaram onde se encontra e se vão ajudar outros países a lidarem com ele. Depois de meses de impasse, a Marinha Brasileira afundou ontem o porta-aviões São Paulo. A última imagem do porta-aviões é essa foto de satélite divulgada pelo Greenpeace. De acordo com a Marinha,
o São Paulo foi afundado a uma distância de 350 quilômetros da costa brasileira e a uma profundidade de 5.000 metros. O local exato e o custo da operação não foram divulgados. A embarcação foi desativada em 2017 e vendida como sucata para a Turquia há 2 anos. O problema começou quando autoridades turcas impediram a entrada da embarcação em águas territoriais do país, porque o casco continha amianto, uma substância cancerígena. O porta-aviões passou mais de 100 dias vagando sem destino pelo litoral do Nordeste. Tentou atracar em Pernambuco, mas foi impedido pela Justiça. A batalha judicial só teve fim ontem, quando a Justiça negou o último recurso do Ministério Público Federal, que pedia a suspensão do afundamento, dando à Marinha o aval para a operação. Ambientalistas criticaram o afundamento. Ficou nesse impasse, nessa acomodação, até chegar num limite extremo em que a urgência faz órgãos públicos decidirem, por impulso, afundar, E quem paga o preço realmente é o oceano. Por nota, a Marinha disse que o procedimento foi conduzido com as necessárias competências técnica e segurança, a fim de evitar prejuízos de ordem logística, operacional, ambiental e econômica. A nota afirma ainda que as análises consideraram aspectos relativos à segurança da navegação e ao meio ambiente, com especial atenção para a mitigação de impactos à saúde pública, atividades de pesca e ecossistemas. No Dia Mundial de Combate ao Câncer, o Jornal Nacional traz um estudo do INCA com 2 alertas. O número de casos de câncer de intestino está crescendo no Brasil e a maioria dos diagnósticos é feita no estágio avançado da doença. Difícil prever o ataque de um inimigo silencioso como o câncer. Mas as pesquisas tentam se antecipar. E agora detectaram o avanço dos casos de tumores no intestino. Hoje, Denise está bem, mas no ano passado, aos 42 anos, levou um susto durante uma viagem de férias que fez sozinha para a Austrália. Foi internada às pressas 2 dias depois de chegar. Sentiu uma dor forte, descobriu o câncer e teve que fazer a cirurgia por lá mesmo. Era para eu ter ficado 15 dias, eu acabei ficando 2 meses. Eu estava indo viajar de férias com a prancha debaixo do braço, super bem, não estava sentindo absolutamente nada. O câncer de intestino, também chamado de colo retal, compreende os tumores localizados na parte do intestino grosso, o cólon, na parte final do intestino, o reto, e no ânus. Um estudo do Instituto Nacional do Câncer revela que esse já é o 2º tipo mais frequente de câncer. Nas mulheres, fica atrás do de mama. E no caso dos homens, perde para o de próstata. Nesse estudo, os médicos não consideram o câncer de pele não melanoma, que, embora seja mais frequente, é menos perigoso e menos letal. Realmente, o câncer coloretal foi o que apresentou o maior aumento de mortalidade prematura, ou seja, mortalidade entre 30 e 69 anos. Os médicos explicam que o câncer de intestino é uma doença que tem a ver com o estilo de vida, com anos de hábitos pouco saudáveis. Por isso, não é coincidência que a incidência seja maior nas regiões metropolitanas. Lugares onde a vida é mais corrida, mais sedentária e onde se consome comida industrializada em excesso. Nós comemos mal desde a infância e adolescência, baixo consumo de frutas, verduras e fibras, sedentarismo, dificuldade de controle de peso, obesidade, sobrepeso, excesso de álcool e tabagismo. Isso é mais desafiador combater todas essas causas. A gente tem uma outra estratégia, que é o diagnóstico precoce. Dados de mais de 300 hospitais brasileiros mostram que, de 2015 a 2019, cerca de 65% dos casos de câncer do intestino foram diagnosticados em estágios avançados, em todas as idades. Tempo é crucial e a Ivana está confiante. Ela percebeu um sangramento nas fezes no fim de outubro. Fez o exame, recebeu o diagnóstico e 15 dias depois foi operada. Agora está em tratamento com quimioterapia. Hoje em dia as coisas estão muito mais evoluídas, a quimioterapia, os tratamentos, as cirurgias. Então, assim, meu conselho para quem está vendo isso é não receba como uma sentença. Não vejo outro caminho para mim. Eu vou me curar, com certeza.
A seguir, os incêndios com mortes no Chile. A Procuradoria-Geral da República denunciou mais 152 envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro. O total de denunciados chega a 653. A maior parte continua presa. Os golpistas são acusados de associação criminosa e incitação ao crime por tentar provocar animosidade das Forças Armadas contra os poderes constitucionais. A PGR pediu também que os envolvidos sejam condenados a pagar uma indenização por danos morais coletivos. Agora, cabe ao STF decidir se aceita as denúncias. Cidades brasileiras estão buscando soluções para um tipo cada vez cobrem os bueiros. Uma garrafa deixada no chão é o começo de uma história que leva o lixo até onde não deve. Abre espaço para acidentes. Imagina que eu criança. O que é que tem aí? A falta de proteção vem da ação de ladrões. O alvo é o ferro das grelhas que cobrem os bueiros. Toda grande cidade tem esse tipo de problema de furto de qualquer bem público que seja valioso. Para combater os furtos, a cidade de São Paulo decidiu fazer uma troca. Em vez de ferro, grades de plástico reciclável, material menos atrativo. Salvador fez o mesmo. Vitória estuda a mudança. No Recife, a escolha foi por fibra de vidro, que, segundo a prefeitura, tem ainda menor valor comercial. Todo dia, Curitiba registra 2 furtos desse tipo. Agora vai usar concreto, assim como Brasília. Esse professor de infraestrutura com experiência no setor público defende que a preocupação com a criminalidade não deixe de lado a eficiência. Se você vai sair do ferro fundido, é importante pensar na robustez do elemento, ou seja, ele tem que resistir bem às operações de manutenção, a tráfego em cima, dependendo da situação, passa carga pesada em cima desses elementos. E ele tem que ser trabalhável do ponto de vista de você dar um desenho à peça que faz com que ela funcione bem. Manter as grelhas no lugar certo se tornou um desafio para as cidades. E é essa proteção que impede que o lixo arrastado pelas ruas nos dias de chuva prejudique o fluxo da água e o bom escoamento. Uma grelha que some até que seja substituída deixa um buraco que costuma virar lixeira. Aí, quando a água vem, as galerias que ficam embaixo do asfalto entopem, atrapalhando o vai e vem nas cidades. Pensando na segurança pública, esse especialista lembra que a troca das grelhas não ataca a raiz do problema, mas pode ser um começo. Está longe do ideal, mas infelizmente é um instrumento que as prefeituras conseguem e que, no meu ponto de vista, é bem visto, que a gente não deixa a segurança pública para ser uma questão única e exclusivamente de polícia, mas que seja também uma responsabilidade de todos os órgãos públicos que criem dificuldades para a prática do ato delituoso. Mais de 200 municípios do Rio Grande do Sul estão em situação de emergência devido à estiagem. Terra seca, campos sem pasto, açudes e rios sem água. O gado criado solto em Uruguaiana, na fronteira com a Argentina, sofre. Nessa semana, 10 já morreram de sede e fome. A perda vai ser grande, tá? E o sentimento que a gente tem é a tristeza de o animal solicitar comida, pedir comida e não ter. A produção de leite também caiu. Em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre, essas vacas encontraram um pouco de pasto onde antes havia um grande reservatório de água que secou. Tem poços já secos, os açudes são um número muito expressivo já de açudes completamente secos, outros com pouca água que não possibilita, né, que os animais bebam. Nas lavouras, o prejuízo com a safra de verão já atingiu 6 bilhões de reais. A produção de soja caiu 25%. A safra de milho é que terá a maior queda na produção aqui no Rio Grande do Sul. Com a falta de chuva, o impacto nas lavouras chega a 70% de prejuízo. As plantas estão muito baixas e sobraram poucas espigas. E elas estão assim, ó, praticamente
100 grãos. Dá tristeza porque a gente já vem de 2 safras, assim, essa vai ser a segunda safra que a gente vem realmente ruim, desânimo. A explicação para a falta de chuva é o fenômeno Laninha, que é o resfriamento da água no Oceano Pacífico. O efeito desse fenômeno no Rio Grande do Sul é o aumento das temperaturas e a redução da chuva, principalmente no verão. Estamos já no 3º verão consecutivo de chuvas muito abaixo da média, então já caracterizando uma seca histórica aqui no Rio Grande do Sul. Por que isso, né? Porque há 3 anos as chuvas têm ficado muito abaixo da normalidade. Nos últimos 6 meses a situação piorou. Algumas regiões do estado tiveram cerca de 700 milímetros de chuva abaixo da média para o período. Os rios e barragens que abastecem as cidades estão com níveis bem abaixo do normal. Alguns municípios já estão em racionamento. Em Bagé, na fronteira com o Uruguai, os moradores ficam 12 horas por dia sem água nas torneiras. Ela chegou, eu estou juntando aqui no balde, né? Estou juntando aqui, estou juntando também em garrafas PET, em potinhos de sorvete. Também estou juntando no tanque, né? Num tanque que eu tenho para lavar as roupas. Para alguns moradores de Santa Cruz do Sul, na região central do estado, água só de caminhão-pipa. Olha, tu chega de noite em casa, tomar um banho e não tem água, cara. Isso é complicado. Muito complicado. Sufoco, né? Demais. Vamos ver como é que fica o tempo em todo o Brasil com a Jaqueline Brasil. Jaqueline, bem-vinda e boa noite. Obrigada, Tralho. Boa noite para você, para Mariana e boa noite para você também. Eu já começo falando sobre a região sul, porque amanhã vai ser mais um dia seco. A previsão é de tempo firme com muitas horas de sol e umidade do ar baixa. Em várias cidades gaúchas, nessa área aqui em vermelho escuro, o índice deve ficar abaixo dos 15%, quase estado de emergência, o que pode piorar a condição de estiagem. Tem alerta de ar seco também para o interior da Bahia, seguindo por Pernambuco até Ceará, além de Roraima. Já em grande parte do país, a situação é outra. A umidade do ar alta, o que favorece a sensação de tempo abafado. É o caso de Vitória, com máxima prevista amanhã de 35 graus, com muito sol, e de Palmas e Maceió com 33 e 32 e chance de chuva isolada à tarde. Vai fazer calor também em Curitiba, com máxima de 28, Manaus 29 e Campo Grande 30. Já em Florianópolis, em Belo Horizonte, Salvador e Fortaleza, termômetros devem chegar aos 31 graus e em Boa Vista 32. O aviso de temporal vale para toda essa área, pegando o Acre, passando por essa parte do Amazonas, Rondônia, também Mato Grosso do Sul, parte de Goiás, Triângulo Mineiro, sul de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. É exatamente por onde passa agora o corredor de umidade vindo da Amazônia, o jato de baixos níveis, e quando ele bate na Cordilheira dos Andes, é direcionado para as outras regiões do país. E esse ar quente úmido ajuda na formação das nuvens de cumulonimbus, as nuvens de temporais. E mesmo com a previsão de chuva forte, a temperatura não cai muito no Rio, não. Máxima prevista de 35 graus e hoje os termômetros registraram 38,8 graus, com sensação de 46, foi a maior temperatura desse verão no Rio até agora, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Em Cuiabá, Goiânia e São Paulo, os termômetros devem ficar entre 31 e 29 graus e pode chover bastante. Amanhã só não chove nessas 2 áreas do mapa, do interior de Pernambuco até o Espírito Santo e do sul de Mato Grosso do Sul até o Rio Grande do Sul. E quem está na região sul, é bom se preparar, viu, para uma nova onda de calor já na semana que vem. A tendência é que as temperaturas fiquem acima dos 40 graus em várias cidades gaúchas a partir de terça-feira. Bom domingo para vocês, Tralho, Mariana. Obrigado, Jaqueline. Boa noite para você e um ótimo domingo. Muito obrigado mais uma vez. No Chile, incêndios florestais mataram 22 pessoas e feriram mais de 500. Os bombeiros lutam contra dezenas de focos no centro e no sul do país. A onda de calor dificulta o combate às chamas. 1.500 pessoas tiveram que seguir para abrigos. 3 regiões estão sob estado de emergência.
O governo chileno pediu ajuda do México, Argentina, Brasil, Uruguai e Espanha. A Argentina já enviou bombeiros e equipamentos. Amanhã tem Fantástico e o programa está especial dedicado à inesquecível Glória Maria. Glória fantástica. Na nossa lembrança, uma estrela. Ela é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Na nossa homenagem, a carreira histórica. Que é estar em Marrakech. E trechos inéditos da Glória aqui no Show da Vida. Eu viajei o Brasil inteiro pelo Fantástico. Uau. Tudo que você imaginar. E depois eu fui pro mundo. Foram muitos os momentos marcantes dessa parceria de mais de 20 anos com o Show da Vida. A gente destaca também. O Fantástico veio até Memphis conhecer a história de Tyre Nichols, o jovem americano que morreu depois de ter sido espancado por policiais. No Brasil, a reviravolta numa investigação que revelou um crime em família. Ódio financiado. Você vai ver que mesmo depois do vandalismo em Brasília, anúncios antidemocráticos com discurso de ódio e violência continuam sendo aprovados para publicação em redes sociais. E no último episódio da série Nanismo, a luta por direitos básicos. Uma geração que vai fazer história. É fantástico, logo depois do Domingão com o Hulk. Nosso Domingo Juntos. A seguir, os gols dos campeonatos estaduais. O Flamengo treina no Marrocos para o Mundial de Clubes.